Olá, sou a professora Cariza e vamos iniciar agora a disciplina de Elementos e Projetos de Saneamento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, Campus Mossoró. Vamos iniciar agora a videoaula 5, Tecnologias e Tratamento em ETS. Como introdução, vamos ver o que é uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto. É uma unidade de tratamento do sistema de esgoto sanitário que age através de processos físicos, químicos ou biológicos, removendo as cargas poluidoras dos efluentes. Os portes são os mais diversos possível, desde pequenas escalas, nas escalas da edificação, como as grandes escalas, as macroescalas, na escala das cidades e regiões. Nas ETEs urbanas, em geral, este processo leva em média 20 dias para a realização completa do tratamento com o efluente, passando por todas as etapas da operação, tanto líquida quanto sólida. Na fase líquida, é realizada a decantação dos resíduos presentes no efluente. O processo biológico, com a atuação das bactérias aeróbias ou anaeróbias, age na remoção das impurezas, de acordo com a produção de oxigênio na água e, posteriormente, na decantação do lodo gerado. Na fase sólida, é realizada a remoção e a secagem do lodo gerado e a destinação correta do resíduo. Após o tratamento no ITE, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental, que a gente já viu na aula anterior, o efluente final gerado pode ser lançado no corpo d'água receptor ou, eventualmente, aplicado no solo, à disposição controlada no solo. Para realizar este tratamento, é necessária a presença de operadores capacitados para monitorar os recebimentos dos efluentes, controlar o processo de tratamento, realizar a amostragem de resíduos e efluentes para análise, documentar dados do processo de tratamento, controlar materiais e produtos utilizados na estação. Olha aí, a diferença do esgoto bruto para os efluentes, que podem ser decorrentes de diversos processos de tratamento. Um efluente anaeróbio, por exemplo, apresenta essa qualidade aqui, esse nível de tratamento da água. O efluente da lagoa apresenta esse nível aqui, uma remoção mais baixa do que o anaeróbio. E o efluente físico-químico é esse aqui, ele tem uma remoção altíssima por causa das membranas filtrantes, São reatores, são vários equipamentos com membranas filtrantes de altíssima tecnologia. Então, o processo de tratamento vai depender de todas aquelas condições que a gente viu na aula anterior, de questões físicas, climáticas, do local, volume, caracterização do esgoto, projeção populacional, como também o nível, vai depender também do nível da água que o projetista quer deixar. E tem que levar em conta também as relações custo-benefício para o município. Aqui, como exemplo, temos a estação de tratamento de esgoto de Santa Isabel, só para dar um exemplo de um fluxograma, de uma ETE urbana que tem diversos elementos de projeto. A gente começa aqui com uma grade fina mecanizada, logo aqui no início, que é o 1. Aqui é a grade fina manual, que é o número 2. Aqui o número 3 é o desarenador mecânico. Aqui o número 4, o medidor de vazão, na calha Paschal. Aqui o número 5, um tanque de equalização. O número 6, uma elevatória, uma estação elevatória de esgoto. O número 7, um reator anaeróbio de fluxo ascendente, um ASB. O número 8, caixa divisora de vazão. O 9, uma estação elevatória do lodo digerido. O 10, uma centrífuga da desidratação para o lodo. O 11, um sistema de polímeros. 12, o transporte, Aqui, O 12, que é a caçamba da torta de lodo, que vai ficar pronto para
o transporte aqui, para o caminhão levar para outro local. Aí o 13, o queimador de gás, aqui, ligado ao reator. O 14, um filtro anaeróbio de fluxo ascendente. O 15, um rio, né, que no caso aí, como é em São Paulo, é o rio Tietê. E aqui no 16, o caminhão a vácuo para o destino final, né, para o aterro sanitário do resíduo final do lodo, né, digerido. Então, todas essas etapas aqui, elas têm uma função e elas dão um tratamento adequado ao esgoto de um município. Tá ok? A gente vai ver agora nos próximos slides todos esses equipamentos, esses elementos e mais alguns outros, tá certo? Que temos disponível pela norma, para vocês entenderem qual a diferença entre um e outro, entre outras funções deles. Aqui temos uma foto, né, dessa estação de tratamento de esgoto de Santa Isabel, uma estação nova, tá certo? Ela tem um nível de modernização em termos de ETE urbana e consegue alcançar os padrões da água para lançamento no rio. Aí vamos ver agora, né, os sistemas que ficam logo no início da ITE, sistema de calhas, gradeamento, tanques de areia e leitos de secagem. Ó, essas etapas aí, elas estão dentro do tratamento preliminar, né? Elas compreendem o tratamento preliminar, que objetiva a remoção de solos grosseiros e de partículas de areia, uma vez que estes solos podem ocasionar problemas nos equipamentos e tubulações instalados a jusante, tais como entupimento e abrasão de motores e bombas. No tratamento preliminar, predominam os mecanismos físicos de remoção, por meio dos quais se torna possível a remoção de solos grosseiros e de grãos, com diâmetro superior a 25 milímetros e 1 milímetro, nas grades e nos desarenadores, respectivamente. Então, a gente tem para as fases 1 e 2 do processo, né? A unidade de gradeamento, na fase 3, a unidade de desarenação, na fase 4, a calha Paschal, com medidor de vazão. A unidade de gradeamento, né? O canal de acesso ao tratamento preliminar contém comportas, aqui, ó, essas grades de barras aqui, que permite direcionar o fluxo para uma grade de limpeza mecanizada ou para uma grade de limpeza manual. Por esse lado aqui é a entrada do efluente, ok? Na unidade de gradeamento, ficam retidos os solos de dimensões superiores aos espaçamentos das barras e que não foram removidos no gradeamento amontando as estações elevatórias. A grade de limpeza mecanizada pode ser dotada de sistema de acionamento, braço diametral com rastelo fixado em sua extremidade e mecanismo de autolimpeza. O sistema mecanizado é operado de forma intermitente, durante 24 horas por dia. A grade de limpeza manual é utilizada somente em caso de paralisação da unidade de gradeamento mecanizada, por motivo de manutenção ou defeito. A remoção dos solos retidos nas unidades de gradeamento, como essa aqui, será feita mecanicamente na unidade mecanizada e manualmente na unidade de limpeza manual. Os solos removidos nas unidades serão depositados em caçambas e encaminhados ao local de aterro, ok? Tá aqui fotos, ó, de unidades de gradeamentos, né, na entrada de um ITE, por onde o efluente passa. A unidade de desarenação, que é essa aqui no meio, antes da calha Paschal, essa aqui. A unidade de desarenação localiza-se entre a unidade de gradeamento e a calha Paschal. Nesta unidade, os grãos de areia em suspensão na massa líquida sedimentam-se de forma discreta, devido à taxa de aplicação superficial, sendo arrastados por raspadores mecanizados até as zonas periféricas do tanque. O sistema de remoção de sólidos é dotado de defletores ajustáveis, uniformemente espaçados para a distribuição adequada do fluxo no tanque de desarenação. A areia é separada por raspador de braço, acionado mediante sistema elétrico fixo e uma ponte metálica, sendo então transferida ao funil de areia. O material transportado é coletado por meio de bombeamento e encaminhado para a unidade de aterramento. Os desarenadores devem trabalhar em paralelo, permitindo assim uma maior flexibilidade operacional por ocasião de paralisação ou manutenção. Os esgotos, a partir daí, vertem sobre os canais ajusantes, seguindo para a calha Paschal, que é essa aqui. Tá aqui fotos, né, da unidade de desarenamento, né, e o tanque de areia, quando tira o efluente, quando interrompe o efluente, né, para manutenção.
Aqui são sistemas, né, de caixas de areia com remoção mecanizada, tá bom? A remoção mecanizada, ou então é feita a remoção manual. E o tanque de secagem, né? Para o lodo gerado depois de todo o processo. Fica na saída. Agora vamos ver a calha-pacho. Após passar pelo desarenador, o esgoto segue para o canal, que o encaminhará a calha-pacho. Esta tem a finalidade de medir a vazão do esgoto afluente no sistema. A calha-pacho deve possuir medidor ultrassônico, né, de preferência. Então, a gente tem aqui esse tipo de estrutura, né, a conexão para o medidor de vazão, aqui a escala graduada e o fluxo do afluente, né, que passa por esse canal aqui. Ó, várias fotos, né, do sistema de gradeamento, desarenamento, né, e aqui calha-pacho, né, aqui no final para fazer a medição da vazão. Aqui, ó, em outra TE também a grade, né, e a calha-pacho, né, para fazer a medição. A unidade de desarenamento, ela fica logo após a grade e depois vem a calha-pacho. Agora vamos ver sobre a equalização. O que é equalização? O tanque de equalização e a elevatória de esgoto, né, eles ficam um ao lado do outro, ela localiza-se entre o canal da calha-pacho e os reatores anaeróbios. Nesta unidade, ocorre a homogeneização do esgoto bruto por meio de misturadores submersíveis localizados em posições diametralmente opostas. O bombeamento desse esgoto até a caixa de distribuição dos reatores anaeróbios se dá por meio de estação elevatória, acionada em função do nível de esgoto dentro do tanque de equalização. Tanto os misturadores submersíveis quanto o sistema de bombeamento de esgoto até os reatores anaeróbios devem ser operados de forma contínua até as 24 horas do dia. Então, a gente vê aqui, né, os tanques, né, de equalização aqui, ó. Esses aqui, no caso desse desenho, são feitos de concreto, para fazer essa mistura de efluente, depois sai da calha-pacho. E aqui sobe, ó, para a estação elevatória, tá ok? Para distribuir de novo para o sistema, porque pode haver perda, né, de carga, né, por gravidade. Então, para isso existe a estação elevatória, porque o sistema, né, ele deve predominantemente funcionar por gravidade, mas quando não é possível, se coloca uma estação para fazer essa compensação. Tá aí, ó, um tanque de equalização e um bombeamento do lado, uma estação elevatória para ir para o tratamento secundário na ITE. O tratamento preliminar, no caso, termina aqui, ok? Aí começa e dá início às etapas de tratamento secundário. Flotação e aeração. Entra na fase 7, né? Na ITE, o papel da flotação é separar líquidos de sólidos por meio de microbolhas de ar, tá certo? Que são lançadas aqui embaixo, ó, o oxigênio é lançado aqui embaixo, que leva as impurezas suspensas à superfície do líquido, né? Os aeradores são essenciais para um sistema de flotação, por terem alta capacidade de dissolução de oxigênio na água. No processo de flotação, a água é clarificada devido à suspensão das partículas sólidas ou oleosas com o uso de microbolhas até a superfície do tanque, onde o lodo é removido por raspadores superficiais e contínuos. Então, o sistema de flotação e aeração, ele funciona assim, né? A entrada aqui do efluente, as bolhas de baixo para cima, que jogam o sólido para cima, e essa água aqui, quando vai sair do outro, o efluente quando vai sair do outro lado, ele sai mais clarificado. E aqui em cima ocorre a raspagem, né, desse material flotado. Exemplos, né, do sistema. Aqui tem um fluxograma, né, de um sistema de floculação, flotação, né, da cidade de Ponta Grossa, do ITE da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, tá certo? É bem interessante depois vocês olharem com calma aqui esse fluxograma. Há todo um sistema, ó, para funcionar isso aqui, ó, né, os floculadores, tanque de flotação, removedor de lodo, há todo um sistema de injeção de ar aqui embaixo, tá certo? De cloração, né, todo um sistema de bombeamento de apoio para que esses flotadores, né, funcionem. Exemplos.
Pronto, agora os reatores anaeróbios. O processo anaeróbio converte parte da matéria orgânica em gás carbono. Pronto, a partir daqui, pessoal, começa a ser as fases, 8, do processo de tratamento. Já está dentro do tratamento secundário, ok? Aí o projetista ele pode fazer a escolha, de sistemas anaeróbios, aeróbios, de fazer os sistemas naturais e ao final ele, quando tiver o efluente, ao final do processo ele faz o teste da qualidade para ver se está próprio para a destinação adequada. Tá certo? Então, a partir daqui, na fase 8, ele vai escolher os sistemas de tratamento até chegar no descarte, ou no solo, ou no rio, na bacia hidrográfica. Pronto, a partir daqui, o projetista segue as fases seguintes, a partir da fase 8, que são os sistemas de tratamento de esgoto que ele vai escolher. Se são sistemas anaeróbios, aeróbios ou naturais, tá certo? O importante é ele ficar de olho na qualidade da água que ele tem que chegar para fazer o descarte, seja no solo ou seja no corpo d'água, ou seja para reuso urbano. Então, a partir daqui, ele vai escolher os equipamentos necessários para chegar à qualidade da água pretendida. Então, vamos começar pelo sistema anaeróbio. O processo anaeróbio converte parte da matéria orgânica em gás carbônico e metano. Apresenta como vantagens mecanização reduzida, baixo consumo energético, geração de menor taxa de lodo residual, ocupa uma menor área para sua instalação, trata efluentes com altas concentrações de substância orgânica. Dependendo do tipo de efluente a ser tratado, há risco de emissão de odores nesse sistema. Esse risco pode variar dependendo do tipo de efluente a ser tratado, do controle operacional do sistema e das características dos equipamentos utilizados. Os sistemas anaeróbios mais comuns são lagoas anaeróbias, tanques sépticos e cantos gestores, como as fossas sépticas, os filtros anaeróbios e os reatores de alta taxa. Os principais reatores utilizados no tratamento de esgoto sanitário são as lagoas anaeróbias, os decantos digestores, como as fossas, os filtros anaeróbios e os reatores anaeróbios em manta de lobo, que é o ASBE. Esses três primeiros aqui, vale informar que eles são mais usados em comunidades de menor porte ou instalações não interligadas à rede pública de esgoto, como hospitais, pequenos conjuntos habitacionais, hotéis, etc. Tá certo? Já esses outros aqui, esses que são uma estrutura maior e que alcançam a remoção maior da DBO, de outros contaminantes, eles são mais usados em ETEs urbanas. Então, a gente tem esses 5 tipos de reatores anaeróbios em manta de lodo, reatores UASB. Quais são? O RAFA, reator anaeróbio de fluxo ascendente, o DAFA, digestor anaeróbio de fluxo ascendente, o RALF, o reator anaeróbio de leite fluidizado, o RAFAL, reator anaeróbio de fluxo ascendente através de leito de lodo, e o RAFAMAL, que é o reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo. Então, todos são ASBE, mas eles apresentam pequenas variações internas. Vamos ver sobre um pouco mais, sobre o ASBE, sobre qual é a vantagem deles, seja qualquer um daqueles 5 ali. O reator WASB, tá aqui a sigla dele, em inglês, Ampliflow Anaerobic Sludge Blend, tá certo? É uma tecnologia holandesa, para quem não sabe. Também é conhecido como reator de manta de lodo. Ele é uma tecnologia de tratamento biológico de esgotos baseada na decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Consiste em uma coluna de escoamento ascendente composta de uma zona de digestão, uma zona de sedimentação e o dispositivo separador de fases gás, sólido, líquido. O esgoto aflui ao reator e, após ser distribuído pelo seu fundo, segue uma trajetória ascendente, para cima, desde a sua parte mais baixa até encontrar a manta de lodo, onde ocorre a mistura, a biodegradação e a digestão anaeróbica do conteúdo orgânico, tendo como subproduto a geração de gases metânico, carbônico e sulfídrico,
Por isso que esses sistemas têm que ser acoplados com o sistema de queima de gases também. Ainda em escoamento ascendente, através de passagem definida pela estrutura do dispositivo de coleta de gases e de sedimentação, o esgoto alcança a zona de sedimentação. A manutenção de um leito de sólido em suspensão constitui a manta de lodo. E em função do fluxo contínuo e ascendente de esgotos, nesta que ocorre a decomposição do substrato orgânico pela ação de organismos anaeróbios. Vamos ver como é que funciona esse esquema aqui no gráfico? Tá aqui, ó. Um fluxo, tá aqui um reator WASB, tá certo? Aqui tá o fluxo do esgoto que vem por baixo. Aqui é o compartimento da digestão, que ele é um leito de lodo. Assim que ele entra, vai ficar preso aqui, vai ter enchimento aqui, tá certo? E ele vai fazer aqui uma digestão inicial. Aqui também ainda vai ter enchimento, só que aqui já vai ser em menor quantidade o lodo, mas também é um local ainda de digestão, tá certo? Aí aqui já vem para cá, aqui vai ter uma membrana filtrante, um filtro de outro material, uma camada filtrante, tá certo? E vai começar aqui, ó, as aberturas para o decantador. Pelas laterais, que são por essas aberturas, o efluente vai sair bastante clarificado, tá bom? Que é o compartimento da decantação, é aqui em cima, que é daqui que ele vai sair mais limpinho. E aqui no meio, todos os gases gerados nesse processo, eles saem aqui pelo centro, que é a saída de biogás, que vai ter seu destino também, ou vai ser queimado ou vai ser aproveitado, tá ok? Então, é esse o sistema de um reator WASB. E as variações, elas vão acontecer de uma tecnologia para outra, afinal, são 5 tipos de WASB que existem, tá certo? Mas a estrutura padrão é essa aí. Eles podem ser produzidos em concreto, armado, construídos. Eles podem ser construídos metálico, tá certo? Em material metálico. Também pode ser em outros materiais, como, por exemplo, PVC ou fibra. Então, a forma construtiva, né? O projetista ele vai escolher, tá certo? Existem muitos fabricantes no mercado, como existem muitas construtoras especializadas. Então, o projetista define qual vai ser o método construtivo dos seus reatores. Esse aqui, por exemplo, é um de fibra, né? Olha aqui ele por dentro, a mesma coisa. Ó, esse modelo aqui, ele pode ser usado tanto em estação de tratamento de esgoto sanitário, como em estação de tratamento de efluentes industriais. Tá aqui o fluxo vem aqui por baixo, a distribuição do esgoto, certo? Aqui você tem a zona, né, do lodo, né, onde se dá a digestão do esgoto. Aqui a gente vai ter essa entradinha aqui, ó, os defletorezinhos para a água entrar, né, a água clarificada entrar pelas laterais, sair por esses canos aqui. E no meio, né, esse funil aqui, esse cone, essa estrutura cônica, para a captação do gás e a saída no centro. Então, o gás sai central e o efluente sai aqui nas laterais. Tá ok? O efluente entra embaixo, sobe, sai clarificado nas laterais e o gás sai exatamente aqui ao centro. Esse é um modelo em PVC. Outro modelo, né? Esse aqui é um modelo metálico, é o de leite fluidizado, tá certo? Onde a gente vai ter aqui, ó, o colchão de lodo, manto de lodo, o esgoto, né? Ele vai entrar aqui por cima, depois ele vai ter uma troca aqui, tá certo? Ele vai entrar por cima, depois ele vai voltar e vai acender o fluxo. Esse tipo aqui já é o tipo Ralph. Ele já tem uma variação daquele outro primeiro que eu mandei. Depois vocês olham com calma. Outro Ralph, o efluente aqui embaixo, o leite sobe, tá certo? Aqui, ok, ele volta de novo, aí vem de novo pro processo, ele fica circulando até ficar clarificado a ponto de sair desse sistema. É um Ralph também. Alguma das vantagens dele, né? É um sistema compacto, necessitando de pouca área para implantação, baixo custo de implantação e operação, baixa produção de lodo, baixo consumo de energia, eficiência satisfatória na remoção da DBO, DQO entre 65% e 75%. E as principais desvantagens: possibilidade de emanação de maus odores, baixa capacidade para tolerar cargas tóxicas, né? Ele não é recomendado para resíduo industrial, tá certo? Apenas resíduo urbano ou para efluentes de natureza urbana.
ele tem elevado tempo para condicionamento e partilha do sistema, necessita de uma etapa de pós-tratamento. E tudo isso tem que ser visto. E na norma tem, aquela norma que a gente viu na aula passada. Aqui, né, o modelo de Ralph, né, reator anaeróbio de leite fluidizado, né, o leito aqui mais curtinho, né, aqui maior, aqui quando ele tá completo, né, porque o leite ele vai subindo, 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 né, até chegar no máximo aqui, ele começa baixinho aqui nessa altura e ele pode terminar aqui nessa altura, que é o limite. Isso aqui tem que ser visto no projeto. Mais modelos, né, Ralph também. Aqui ele construído, né, por fora. Isso aqui no caso é um de concreto, né, construído de forma enterrada no solo. Eles podem tanto ser enterrados como eles podem ser aéreos, né, como é o caso daqueles de PVC. E os de concreto pode ser enterrado ou aéreo. Ó, aqui é um reator aéreo, esse aqui, de concreto, né, externo, não é enterrado. Pronto, agora os reatores aeróbios. No tratamento biológico aeróbio, os micro-organismos degradam as substâncias orgânicas que são assimiladas como alimento e fonte de energia, mediante processos oxidativos. O efluente precisa ser submetido a temperaturas específicas, estar com pH e o oxigênio dissolvido controlado, além de obedecer à relação da massa com os nutrientes e demanda biológica do oxigênio, que variam com a biota formada em cada estação. As principais vantagens são maior rendimento, pois alcança maior estágio de remoção da matéria orgânica. Os sistemas de lodos ativados com aeração prolongada atingem até 98%, né, da eficiência. Riscos reduzidos de emissões de odor e maior capacidade de absorver substâncias mais difíceis de serem degradadas. Os sistemas aeróbicos mais comuns são filtros biológicos, lagoas aeradas e sistemas de lodos ativados. Ó, um exemplo, um filtro biológico, né, percolador, aqui, tá certo? O efluente, ó, ele entra aqui, tá certo? Aqui e ele flui de baixo para cima. Aqui é uma camada, né, de filtrante, onde ele vai sair aqui, ele vai subir aqui por essa coluna, ele vai ser jorrado aqui nessas hastes e vai descer aqui pela camada filtrante e vai sair por esse outro cano aqui. Ou seja, tá aqui o cano, né, que ele vai distribuindo esse efluente aqui nesse reator, né, para que ele seja filtrado aqui, por esse material aqui, né, percolador. Ó, camada de bactérias que formam um biofilme, né, o meio suporte são pedras, por exemplo, pode ser feito com brita, cascalhinho, né, vai criar uma camada de bactérias que vai funcionar como um biofilme e o esgoto vai percolar por elas. As fotos, olha aí, ó, como é que ele fica, né? Um filtro percolador. Muito interessante esse sistema. Aqui, ó, o lançamento da água, ela fica bem clarificada. Né? Quando chega nessa etapa, que ela segue filtrada e às vezes até retorna e fica filtrando até ficar bem limpinha. Aqui ele vazio, ó, para manutenção. Outra coisa, existem umas hastes também embaixo, que é para raspar o lodo, viu? Na hora da manutenção. De fazer a limpeza. As lagoas aeradas, né, ó, e todas elas têm oxigênio aqui embaixo, né, ó. O reator aerado, ele funciona muito bem em dupla com decantador secundário. Então, aqui embaixo é lançado oxigênio e elas ficam assim, ó, aeradas, tá certo? Aqui os tubos de oxigênio, ó, da aeração. Aí, quando bota o efluente em cima, elas ficam borbulhando, borbulhando. Isso aqui ajuda muito as bactérias aeróbias a fazer a digestão. Exemplo, ó, uma ITE com lagoas aeradas. Sistema de lodos ativados, né? Também, ó, todo a céu aberto também. Também tem uma pá aqui para a água descer, né? O efluente vem aqui por baixo, sobe e vai sendo lançado aqui nessa pá e vai movimentando. Elas também são aeradas. Pronto, a camada de lodo fica embaixo, fazendo a degradação natural.
Aqui é um fluxograma típico, né, de um ETE, tá certo? Com o meu sistema, né, com o meu granular, nível secundário. Ó, o tratamento preliminar, né, que é gradeamento, desarenador e calha-pacha. Aí vem para o decantador primário, vem para um sistema de biofiltros, sopradores, tanque luz lavado, e aqui está tratado. Um reator, isso aqui é um reator completo, a caixa de areia e gradeamento aqui em cima, tá certo? Aí vem a etapa de decantador, né, a etapa de biofiltro, reator ácido, clarificador, ele é tudo em um. Ele é uma peça única, geralmente ele é usado muito para tratamento em condomínios, tá certo? Em empresas. Para a parte urbana, ele não tem eficiência não, precisa de volumes maiores. Mas para empresas, condomínios, ele é ideal. É um kit completo, que recebe o efluente bruto e entrega clarificado, pronto para reuso. Esse aqui também é um kit completo, pronto para reuso. Etapas preliminar e secundária. Exemplo, né, ó, tratamento preliminar, decantador primário, biodisco, que é uma lagoa com biodisco, né, uma lagoa aerada com biodisco, aí decantador secundário, e a água vai lá limpinha para o corpo receptor. Exemplo, GTEs, né, que utilizam as lagoas aeróbias. E os processos naturais, né, para encerrar essa aula. As lagoas de estabilização são um sistema de tratamento biológico em que a estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação bacteriológica, que é a oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia, e redução fotossíntese das algas. Em termos de eficiência e remoção de BO, a faixa típica situa-se entre 75% a 85%. Com relação à remoção de coliformes, pode alcançar até 99,9% de eficiência. As eficiências das lagoas são influenciadas em grande parte pelo clima. Locais com clima predominantemente quente, como o Brasil, apresentam eficiências e remoções maiores do que em locais frios, devido a fatores como radiação solar, velocidade da fotossíntese, que precisa também das algas, né? E a velocidade do metabolismo dos organismos. As lagoas podem ser classificadas em aeróbias, anaeróbias, facultativas, onde ocorrem os dois processos, né? E de maturação. Dando um exemplo aqui, né, de um esquema simplificado só por lagoa de estabilização. Aqui tem o tratamento preliminar, gradeamento, unidade de desarenação e calha-pacha. Aí vem para uma lagoa anaeróbia, fechada. Aqui uma lagoa facultativa, aberta. E as lagoas de maturação, que são mais estreitas, certo? Em série, até chegar um efluente na condição de ser lançado no corpo receptor. As vantagens da utilização da lagoa são elevada eficiência de remoção de DBO e coliformes, custo reduzido de operação e manutenção e simplicidade de operação. E as desvantagens requer grandes áreas, a atividade biológica afetada pela temperatura, né? Se chover, se um país frio já atrapalha muito esse processo, e a geração de maus odores, né? Problemas com vetores, né? Não só nessa área, como em toda a redondeza, a vizinhança. Tá aí, né? Ocupa grandes áreas, tem que estar muito afastada da cidade, né? Porque elas têm problemas com vetores e odores. A infiltração no solo pode ocorrer das seguintes formas: por escoamento superficial, por infiltração lenta ou fertirrigação, por infiltração rápida ou infiltração subsuperficial. Vamos ver os exemplos. Esse caso aqui, ó, escoamento superficial, né? Várias valas, né, cavadas no terreno, tá certo? Natural, efluente, que vem de um outro sistema, né? Ele vai proceder dessa forma, tá certo? Por canais de infiltração naturalmente escavados no solo. Aqui é a infiltração lenta, fertirrigação, né? Aquele sistema como a gente tinha mostrado na outra aula, né? Que você tem valas de infiltração e valas de filtração, eles ficam mais na frente. Esse aqui, no caso, é através de tubulações, né? Passando perto, direcionando para plantações, e ele é tubulações expostas. Essa aqui é a infiltração rápida, né? As valas cavadas exatamente no cantinho de cada alinhamento de plantas, né? De plantações. Pronto, e as valas de infiltração que a gente tinha visto
na outra aula, né, numa aula passada, elas pertencem ao sistema de infiltração subsuperficial. Elas vêm por baixo, né, que elas são canos colocados, né, dentro de uma vala e que vai soltar água, olha, exatamente no local da plantação. Então, ela vai encanada a água, ela vai filtrando em todo o leito, né, vai em todo o solo, e quando chega naquele ponto ali, os furos eles são colocados em maior quantidade para a filtração ser mais, a infiltração no solo ser mais efetiva. Exemplos de infiltração subsuperficial, ela é enterrada, certo? E esse solo fica sempre úmido, sempre encharcado, não fica exposto. Ó, ótimo para plantios, né, de gramas, para fazer as mantas, né, aqui embaixo aqui são tapetes de grama, né, aqui tá bem úmido esse solo e fica assim, ó, uma maravilha para a agricultura. Também para a cultura tanto de flores como hortaliças, tendo uma grande qualidade, né, se tiver um grande controle dessa água, uma grande qualidade, é possível fazer com hortaliças para consumo humano. E exemplo de sistemas, como a gente já tinha visto na outra aula, só para relembrar. Lagoa facultativa, disposição no solo com filtração rápida, né? Infiltração aqui na vegetação, né? Reator anaeróbio manto de lodo, né? O ASB, com fluxo ascendente. Um sistema de lagoa aerada, sistema de reator com biofilme e filtro biológico, né? Percolador. Um sistema de lodos ativados, certo? Ou um sistema de um reator WASB seguido por lagoas de polimento, um sistema de reator WASB seguido por uma disposição controlada no solo por escoamento superficial, como esse caso aqui, né? Um reator WASB seguido por um reator anaeróbio, ou um reator aeróbio de biomassa suspensa, né? Com um lodo ativado aqui, decantador, né? São muitos os exemplos que o projetista pode ter à mão para fazer o projeto de uma ITE, tá certo? De qualquer porte. Esse caso aqui são casos de urbanos, ITEs urbanas, de bairros, regiões ou até de cidades de qualquer porte, tá certo? Então, aqui o sistema WASB seguido por reator aeróbio com biofilme, o WASB seguido por tratamento físico-químico, com a flotação. Enfim, são muitas referências, né? Aqui temos as bibliografias consultadas para montar essa aula, o professor Andrade Neto, né, seus livros, né, sistema assim, tratamento de esgoto sanitário, processo anaeróbio, disposição controlada no solo, Bastos, né, utilização de esgoto tratado em fertirrigação, hidroponia, piscicultura, Campos, né, com seu livro Tratamento de Esgoto Sanitário, né, processo aeróbio, Longen, Sérgio Longen, estudo da otimização e adequação de ETEs, né, Ariovaldo Nuvolari, esgoto sanitário, coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola, da editora Blucher, reuso de água de Paganini, né, e disposição no solo de efluente de esgoto tratado, visando a redução de coliformes termotolerantes, de Teresa Ribas, e Daniel Santos, né, com um caderno de saneamento ambiental. Foram as referências de hoje, da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado das nossas videoaulas. Obrigada e qualquer dúvida estou à disposição.